estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 2, quero lembrar que o PET 2 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E quem está conosco é a professora Silvana Garofalo, de Matemática. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Nesta aula, vamos retomar o tema Sistema de Numeração, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 1. Não é isso, professora? Isso mesmo. Então, vamos lá aprender um pouquinho de sistema de numeração. Então, nós vamos começar a nossa atividade, aqui hoje, pela atividade 1 da página 17, que é escreva no sistema de numeração indicado na tabela os números registrados por extenso. Gente, a tabela não coube no slide. Então, eu dei um exemplo só da tabela e o resto você faz, tá bom? Então, vamos lá. Entre a Terra, e Marte, a distância entre esses dois planetas é de aproximadamente 78.300.000 quilômetros. Então, nós vamos para o sistema indo-arábico. O sistema indo-arábico é o nosso próprio sistema de numeração, que também é considerado sistema decimal. Então, se você ouviu falar sistema indo-arábico que está caindo das perninhas, já fica sabendo que é o nosso número, nosso sistema que a gente usa, o famoso sistema decimal. Então, 78.300.000 no nosso sistema. Tá aí. Aí você pega o número e coloca na tabelinha, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos para o sistema romano. O sistema romano, ele tem esses símbolos, que são símbolos. A gente conhece como letra, mas os romanos consideravam como símbolo. É igualzinho a gente tem o 7, o 8, e daí por diante, que são símbolos para representar os nossos números que a gente chama de algarismo. O romano tinha o símbolo que era representado. O I é o 1, o 5, o V é o 5, o X é o 10, o L é o 50, o C é o 100, o D é o 500 e o M é o 1000. Tá bom? Então, a gente tem formas de colocar no sistema romano até 3.999. Passou desse número, o que acontece? Você tem que usar um tracinho em cima, dos símbolos romanos, que cada tracinho representa que foi multiplicado por 1000. Então, você tem que fazer uma separação, uma decomposição de forma que gera essa conveniência para você. Como você vai fazer? Você vai pegar os 78 milhões, mais o 300 mil, porque você vai representar os 78 milhões e o 300 mil, depois você une os símbolos, tá bom? Então, vamos lá. 78 milhões. Como que eu represento 78 milhões? É o 78 vezes 1000 vezes 1000. Porque 1000 vezes 1000 vezes 78, eu vou encontrar 78 milhões. Então, ficou fácil agora, porque cada 1000 eu coloco um risquinho em cima dos símbolos, Então, olha lá. Então, vou lá. 78. Como é que eu represento 78? É o 50. Cada X vale 10, então 50 com mais 10 com mais 10 deu 70. O V é o 5. E o I é 1 com mais 1 com mais 1, que deu 8. O Izinho. Cada risquinho significa que foi multiplicado por 1000. Então, 300 mil é 300 vezes 1000. 300 é 3C com um risquinho em cima. Juntando os dois, tenho 78 milhões e 300 escrito em romano. Egípcio. Qual que é a regra do egípcio? Vamos relembrar? Cada símbolo só pode repetir 9 vezes. É regra do sistema egípcio. Então,
O risquinho vertical só pode aparecer 9 vezes, no máximo. O Uzinho, né, de cabeça para baixo, que eles chamam um ossinho, só 9 vezes. Então, cada um desses símbolos só pode representar 9 vezes. Então, o número maior que a gente consegue registrar no egípcio é o quê? Se repetiu 9 vezes 1 milhão, então vai ser 9 milhões. Então, o máximo que eu consigo representar é 9.999.999. Então, o egípcio é um sistema de numeração que ele tem um número limitado. Ou seja, ele tem um teto máximo de número, tá? Ele não é números infinitos. Significa que 78.300.000 é um número bem maior do que 9 milhões, né? 78 milhões é um número bem maior do que 9 milhões, significa que não tem como representar no egípcio. Então, no egípcio não tem representação dos 78 milhões, tá bom? Então, se você viu por aí, ou se você pensou em desenhar 78 bonequinhos, o desenho pode ter ficado lindo, mas está errado. Não tem representação no sistema egípcio, tá bom? Bom, sistema babilônico. O sistema babilônico, ele traz bem próximo do nosso. A única diferença é que, em vez de entrar nas ordens, né? Nas ordens ser de 10 em 10, porque nós temos unidade, dezena, que são o agrupamento de 10 unidades, né? Centena, daí por diante. Então, a unidade é uma ordem, a dezena é outra ordem, a centena é outra ordem. Daniel, olha aqui que legal o sistema babilônico. Ele já demonstrava o zero. Só que ele não tinha símbolo para o zero. Ele pegava, né, nos hieróglifos, eles têm aquelas barrinhas, né, que era feito em cerâmica, ou pintado, ou esculpido na pedra, na rocha, né? A pintura podia ser pintura na rocha ou esculpido, né? Eles deixavam um espaço. Eles já representavam o zero. Era um povo que já conhecia o zero, tinha representação para o zero, mas não tinha nenhum símbolo para o zero. Uhum. Cada símbolozinho desse aqui, ó, é chamado de cravo. Cada cravo, ele pode também ser repetido 9 vezes. Esse negocinho aqui, ó, é chamado de asna. Cada asna podia ser representado 5 vezes. Então, ele traz uma tabela, né? Igualzinho a gente tem os nossos símbolos, né? O 0, 1, 2, o 3, aí por diante. Os babilônicos trazem essa representação dos números dele, tá bom? Então, se eu pegar 78.300.000, para eu representar no babilônico, como a base deles é 60, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir esse número por 60. Então, dividindo. Relembrando, aproveite, faz com calma, para você relembrar a divisão. Divisão é prática. Se você tem dificuldade, pratique. Então, vai ficar longo, mas a gente vai praticar sim, que é só na prática que a gente aprende, tá bom? Então, vamos lá. 78.300.000. Então, pego as primeiras 2 casas, divido por 60. Pergunta, quanto 60 cabe dentro de 78? Uma vez só. 1 vezes 60, 60. 78 menos 60, sobra 18. Desce o 3. 183 que formou, dividido por 60, vai dar 3. 3 vezes 60. 180. Subtraindo, sobrou 3. Desce, 1 0. Pergunta, quanto 60 cabe dentro de 30? A resposta é nenhum. Se você falou nenhum, você tem que colocar o 0 no quociente. Então, 0. Posso descer o outro 0. Formou 300.
300 dividido por 60, ou seja, quanto 60 cabe dentro de 300? 5 vezes 300, 5 vezes 60, 300. Sobrou 0. Só que tem que a gente veio até aqui, concorda? Então, eu tenho 3 zeros que eu coloco no quociente. Então, tá lá. Isso aqui que nós encontramos é a primeira ordem, que é equivalente à nossa unidade. Então, eu vou dividir novamente por 60. 130 dividido por 60 vai dar 120. Deu 2. 130 dividido por 60 dá 2. 2 vezes 60, 120. Subtraindo só para 10. Desce o 5. 105 dividido por 60. 1 vezes 60. Sobrou 45. Desce o 0. Formou 450. 450 dividido por 60. 7. 7 vezes 60, 420. Subtraindo, sobra 30. Ficou... 30 não dá, tem que colocar um 0. Tem que descer o 0. Formou 300, deu 5. 5 vezes 60, 300. Subtraindo, zerou. Segunda ordem. Então, como eu utilizei 2 zeros, vem um 0 para o quociente. Divide novamente por 60. Deu 217 dividido por 60. 3. 3 vezes 60. 180. Subtraindo, sobrou 37. Desce o 5. 375 dividido por 60. 6. 6 vezes 60. 360. Subtraindo, sobra 15. Desce o 5. Desce o 0. O 0, desculpa. 150 dividido por 60, 2. Subtraindo, sobra 30. Acabou a divisão aqui, deixa o resto, que é a terceira ordem. Divide novamente por 60. 6 vezes 60, 360. Chegou num número menor, não chegou? Do que 60? Significa que terminou a nossa divisão. É longa? É. A ideia era fazer você praticar a divisão, relembrar a divisão, até porque tem um monte de tempinho que vocês estão parados aí e não fazer conta, né? Ou seja, estava parado. Já tem um mês que a gente voltou a fazer continha. Bom, como que eu vou escrever? Eu vou escrever de trás para frente. É igualzinho. Quando eu tenho aqui, ó, eu tenho unidade, dezena e centena. Mas só que tem que a leitura, eu começo pela centena, que eu falo 362. Então, dos babilônicos, a ideia também é, eu vou ter a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, mas a leitura de trás para frente. Então, eu tenho primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Então, a leitura é de trás para frente. Você quer saber quanto que vale cada ordem? Basta multiplicar. Eu tenho 60, primeiro 60 da primeira ordem, aí foi 60 vezes 60, 360, daí por diante. Então, vamos lá. Representando um babilônico de trás para frente. Cada ordem, vamos representar. Como que eu represento 6? 6 são 6 cravinhos. Então, colocou lá. Como que eu represento 2? 2 cravinhos. Como represento 30? 3 asnas. Como represento 0? O 0, o babilônico, ele não tinha um símbolo para 0, mas ele constava que era... Normalmente eles faziam num barro, né, cerâmica, então eles passavam sei lá o que eles passavam, sei que ficava retinho. Espaço então, branco aí. É, porque fica espaço branquinho. Não é espaço branco, como era argila, né? Eles passavam tipo um pauzinho assim, ficava um espaço como se fosse em branco, né? Ficava vago, né? Então, os maias. Os maias, ele também vem dentro do mesmo sistema. A única diferença do maia para o babilônico,
que a base lá era 20, ou seja, eu tenho que dividir por 20 em 20. E ele tem a representação para os seus 19 algarismos. 20 algarismos, né, contando com o zero. Eles falam que isso aqui é um pãozinho. Eu acho que quem fez isso estava com fome. Né? Cada bolinha vale 1, mas a bolinha pode repetir até 4 vezes no máximo. É a regra da brincadeira. Cada risquinho vale 5, mas eu podia ter somente 3 barrinhas, 3 risquinhos. Então, vamos dividir. Dividindo, eu não vou fazer aquela divisão chata, porque ficou chato, né? Mas era necessário. Então, dividindo tá aí. Então, significa que eu tenho primeira ordem, que era como se fosse a nossa unidade, só que tem que ir lá, não tem nome. Aí tem vintena, vintena de vintena, daí por diante. Então, eu tenho a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta, sexta e sétima ordem. Então, vai ser um número de 7 dígitos, digamos assim, 7 algarismos. A diferença do Maia também para o nosso sistema é que, em vez de ele escrever na horizontal, ele escreve na vertical. Então, também é representado os números de trás para frente na leitura, né? Então, quem são os números que eu vou representar? O 1, o 4, o 9, o 7, o 10 e os 2 zeros. Passando para a próxima tela para ter espaço. Então, o que eu vou fazer? Uma bolinha. Uma bolinha, 4 bolinhas. O 9 é um risquinho e 4 bolinhas, porque 5 com mais 4 dá 9. Uhum. O 7 é um risquinho e 2 bolinhas. Com 2 bolinhas. O 10, 2 risquinhos e 2 pãezinhos. Isso. Então, próxima atividade. A próxima atividade é da atividade 4, página 21, que fala o seguinte: Maria tem 3 fichas com algarismo e uma ficha com uma vírgula, conforme a figura abaixo. O ideal mesmo é você fazer as fichinhas e ir organizando para ver como é que forma esses números, tá bom? Então, olha lá. Utilizando as fichas, ajude a Maria a compor a maior quantidade possível de números distintos que representam quantidade com ao menos uma casa decimal. Então, você vai ter que montar com uma casa decimal. Lembrando, se você usou a fichinha do 3, né? Você não pode usar ela de novo. Ou seja, eu não posso ter 3,3, porque você já gastou a fichinha, tá bom? Então, vamos tentar ajudar a Maria. Então, ela consegue formar 2,0. Por que 2,0? Porque lá, ó, eu tenho 2 e o 0, fichinha 3, 2, 0 e a vírgula. Então, ela usou a fichinha 2,0, né? Então, consegue-se formar todos esses algarismos com aquelas fichinhas, tá? Todos esses números com aquelas fichinhas. Ô, gente, só para adiantar a nossa história aqui, porque o nosso tempo está quase ao fim. Você tem todos os números aqui que vocês vão encontrar, são números com uma casa decimal? Vamos prestar atenção. Olha, 2,0 é a mesma coisa que 2, né? 3,0 é a mesma coisa que 3. 32,0 é a mesma coisa que 32. 23,0 é a mesma coisa que 23. Então, isso não satisfaz o que a Maria quer encontrar. Porque lá está pedindo que seja números decimais, ao menos uma casa decimal, né? E que seja números com uma casa decimal. Se eu falei com uma casa decimal, aqui quando elimino, não tem casa decimal, né? E que sejam números distintos.
Presta atenção. O 2,30 é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, não. Aqui é a mesma coisa assim, ó. 2,30 é a mesma coisa que 0,3, que é a mesma coisa que 2,3, que a Dani falou, tá aqui. Então, esses números vocês têm que separar também para encontrar o que a Maria quer, né? Por hoje é só. Nosso tempo findou, acabou, né? Mas fique em casa, estude, né? Bastante. E até a próxima aula.